Não podemos limitar a atividade partidária a disputar cargos e eleições. Temos que disputar o ideário dominante na sociedade brasileira. A terceira tarefa é lutar pelo poder. E lutar pelo poder central. Há candidaturas ou pré-candidaturas inteiramente legítimas dentro do partido. Sem qualquer autoridade, a não ser a autoridade de cidadão e de militante, eu pretendo lutar dentro do partido pela candidatura de Ciro Gomes. E entendo que por meio da candidatura de Ciro Gomes temos uma chance real de ganhar o poder. As circunstâncias são extraordinariamente propícias a esta candidatura. Lupe, foram muitas tentativas frustradas no passado. Muitas candidaturas. As candidaturas de Brizola e as candidaturas do próprio Ciro, que Brizola e o PDT apoiaram. Foi assim. 6 vezes circundamos as muralhas, 6 vezes entoamos o clarim, e 6 vezes os hierarcas zombaram de nós e as muralhas continuaram incólumes. Mas da 7ª vez, as muralhas caem. É preciso esclarecer uma confusão potencial. A confusão potencial é a ideia de que tudo isso exige obras teóricas abrangentes e que, portanto, não serve como paradigma de uma vida intelectual normal. Quer dizer, ou se vai ser um Max Weber ou não se vai ser ninguém dentro desse mundo, supostamente. Eu, por exemplo, ensinei um curso com um economista, Danny Roderick, defendendo críticas à teoria econômica pós-marginalista. E um outro caminho para a economia. E no momento do nosso debate, ele disse o seguinte: isto é muito bom para Karl Marx ou Adam Smith, mas o que é que os outros 20.000 economistas vão fazer? E eu acho que essa concepção revela a confusão que precisa ser desfeita. A formulação desse projeto intelectual na forma de teoria abrangente é o caso limite, é a anomalia. Mas não é a forma normal. A forma normal tem que ser o desenvolvimento de um outro conjunto de práticas intelectuais que não assume normalmente a forma da obra teórica de ambição última. Agora, a minha reflexão final é, então, a respeito do Brasil e da vida intelectual brasileira. E eu a coloco sob esse rótulo que nós escolhemos do colonialismo mental. A forma típica de vida acadêmica num país como o nosso é a seguinte: o jovem acadêmico identifica uma escola de pensamento em sua disciplina, uma vertente que está subrepresentada no Brasil, ou que ainda não foi representada,
ou que tem poucos representantes. E ele, então, organiza a sua carreira representando aquela vertente subrepresentada. Esta tendência se casa com outra característica universal da vida acadêmica, e não é só em países periféricos. O acadêmico aprende um instrumental analítico e argumentativo que fica mais ou menos amadurecido quando ele tem uns 25 anos de idade e passa o resto da vida submetendo material àquela máquina. E isto é uma espécie de morte, é uma mumificação da mente. Então, há a tendência universal e há essa tendência específica da situação periférica. E quando essas duas tendências se casam, é o desastre. A expressão característica disto no Brasil é o predomínio entre nós, nas ciências sociais, de duas grandes tendências. Uma é o neomarxismo, ou podemos chamar o ex-marxismo, em que as premissas heróicas deterministas do marxismo são desacreditadas e afrouxadas. Em vez da radicalização que eu preguei, é um afrouxamento. Eu acredito, mas não acredito muito. Não, eu acredito, mas eu não exagero. Há um jogo de cintura de determinações múltiplas. Mas uma outra maneira de caracterizar é a seguinte, o espírito da época providencia o machado, com esse machado eu corto o marxismo ao meio, eu jogo fora a parte boa, que são as aspirações transformadoras, e eu fico com a parte ruim, que é o fatalismo histórico. E aí vem a ideia de que há uma correlação de forças no mundo, que há o capitalismo que tem suas leis, e nós surfamos nessa onda, e tudo que resiste a isso é um acoimado de um construtivismo ou um voluntarismo jacobino. Esta é uma tendência. E a outra tendência é a imitação das ciências sociais positivas, no estilo da academia americana, e mais ostensivamente em economia. Esta racionalização retrospectiva que eu descrevi. Curiosamente, os representantes dessas duas tendências, mais uma vez, parecem ser inimigos e são aliados, porque as duas tendências ficam misturadas e viram uma espécie de língua franca da intelectualidade na situação colonial, que é um pastiche, um melange do marxismo encolhido, afrouxado, e dessas práticas das ciências sociais racionalizadoras. É isso que tinha que acabar. O que eu quero crer é que a tarefa de tentar repensar o Brasil, de entender os seus mistérios, de entender as suas alternativas, poderia servir como uma instigação para a rebelião contra o colonialismo mental e para a tentativa de a intelectualidade brasileira, em vez de servir como agente destas tendências, tentar outra coisa. E tentar outra coisa em cada uma das disciplinas por uma contestação intelectual persistente. Obrigado, professor. A Universidade Estadual do Norte Fluminense está sob ameaça. Temos que preservá-la, não só para a região em que ela atua, mas para o Brasil.
Há 4 razões pelas quais os brasileiros todos devemos nos mobilizar em favor da Universidade Estadual do Norte Fluminense. A primeira razão tem a ver com a importância da política regional e da mudança do paradigma de política regional no novo projeto de desenvolvimento do Brasil. Estratégia Nacional de Desenvolvimento só se efetiva quando toca o chão da realidade regional. Nós temos tido no Brasil um modelo vicioso de política regional. Um modelo destinado praticamente só ao Nordeste, embora o Nordeste tenha sido sua principal vítima. Focado em compensações para o atraso relativo e formulada de cima para baixo, imposta por Brasília às regiões e, sobretudo, ao Nordeste. Para desenvolver o Brasil, nós precisamos de um outro modelo de política regional. Política regional para todas as regiões e micro-regiões do país. Política regional que tenha por vocação ajudar as regiões e suas vanguardas emergentes a construir novas vantagens comparativas. E, sobretudo, política regional construída de baixo para cima pelas próprias regiões e micro-regiões. A condição prioritária para viabilizar este novo modelo de política regional é que tenha cérebro localizado na região, daí a importância transcendental da universidade. A universidade é a grande formuladora desta política regional orgânica e interna. E o norte do estado do Rio de Janeiro pode ser, para este objetivo nacional, uma região exemplar. A segunda razão pela qual se impõe a defesa da Universidade Estadual do Norte Fluminense tem a ver com a orientação específica do nosso desenvolvimento nacional na próxima etapa de nossa vida. O Brasil se desindustrializou no último período histórico, organizou uma espécie de nacional consumismo. O desenvolvimento passou a ter 2 bases: a massificação do consumo e a produção e exportação de commodities, produtos naturais pouco transformados. A agricultura, a pecuária e a mineração pagaram a conta do consumo urbano. Esse modelo ruiu quando o preço das commodities desabou, mas na verdade nunca prestou para desenvolver o Brasil. Só a inteligência salva. Nós precisamos agora reorientar o rumo do nosso desenvolvimento para qualificar e democratizar a economia brasileira do lado da produção e da oferta, não apenas do lado do consumo e da demanda. E temos que galgar etapas na qualificação do nosso aparato produtivo. Agora, no mundo, a industrialização convencional, aquela que se implantou no Sudeste em meados do século passado, não coloca qualquer país na fronteira do desenvolvimento mundial. Há uma nova economia do conhecimento.
E esta nova economia do conhecimento se sustenta não apenas em algumas poucas grandes empresas, mas sobretudo num amplo espectro de pequenas e médias empresas, resgatadas da retaguarda, do atraso tecnológico e organizativo e trazidas para a vanguarda dessa nova economia do conhecimento, voltada para o experimentalismo produtivo e a inovação perpétua. A região do norte do estado do Rio de Janeiro pode ser um grande laboratório desta virada nacional. De um lado, a sua base econômica mais importante no período recente tem sido os royalties do petróleo. Mas ela é uma região com uma grande diversidade de estrutura produtiva, uma multidão de pequenos e médios empreendimentos, um fervor de cultura empreendedora, desfalcada de acesso aos instrumentos e às oportunidades da qualificação produtiva. Como organizar uma economia do conhecimento que, em vez de estar confinada a pequenas ilhas, dominadas por elites empresariais e tecnológicas, tenha base social e empreendedora ampla? Este é o maior desafio econômico no mundo contemporâneo e o maior desafio do Brasil. Não podemos desenvolver o país apenas voltando à industrialização tradicional. Temos que avançar rumo à economia do conhecimento, encontrando uma maneira de organizar esta economia de forma inclusiva. Daí a importância da universidade regional. A universidade regional é o pensamento dessa estratégia de desenvolvimento. E esta região em que ela se situa, no norte do estado do Rio de Janeiro, tem todas as condições para ser uma vanguarda do povo brasileiro. Destruir a universidade seria desperdiçar esta oportunidade nacional. A terceira razão para defender a Universidade Estadual do Norte Fluminense é de ordem social. O fenômeno social mais importante ocorrido no nosso país nas últimas décadas é o surgimento, ao lado da classe média tradicional, de uma nova classe média, mestiça, morena, de milhões de brasileiros que estudam à noite e que lutam para abrir e manter pequenos negócios. Há uma pequena burguesia empreendedora e atrás dela uma multidão de trabalhadores ainda pobres que já assimilaram a cultura da autoajuda e da iniciativa. O povo brasileiro não quer esmola, quer oportunidade, quer instrumento para criar, para inovar, para construir. Estes emergentes são hoje a linha de frente do povo brasileiro. A nação toda tem os olhos vidrados neles. Eles precisam de uma base intelectual, não apenas de uma base econômica. E a Universidade Estadual do Norte Fluminense é o perfeito exemplo desta base de ideias. Ela é povoada, sobretudo, pela elite intelectual
desses emergentes. E, portanto, pode lançar luz não só para a região em que se situa, mas para toda a nação, a busca desse novo caminho. A quarta razão para resgatar e continuar a construir a Universidade Estadual do Norte Fluminense é a mais surpreendente de todas. Em geral, no mundo, o que ocorre é que a fronteira de pesquisa existe nas universidades metropolitanas, situadas nas capitais ou fora das capitais com grande tradição histórica. E as universidades locais fazem mais uma divulgação de ideias e formação de quadros, mas sem estar na fronteira do pensamento. No nosso país não ocorre assim. Sempre predominou no Brasil, nas nossas elites acadêmicas, o colonialismo mental. Grande parte da elite acadêmica brasileira sempre representou passivamente escolas de pensamento importadas de fora. A rebeldia intelectual, em vez de surgir na metrópole acadêmica, surge na periferia. É ali que há condições efetivas de organizar uma insurreição contra o colonialismo mental e começar a desenvolver escolas de pensamento que pensem o mundo, que repensem o mundo e reconstruam as disciplinas a partir da realidade do Brasil e das suas regiões. Grande tarefa esta de defender a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Tarefa não só deles, dos que vivem naquela região, mas de todos nós brasileiros que queremos ver o Brasil e os brasileiros engrandecidos. Não há projeto mais importante para o Brasil do que assegurar a todos os brasileiros educação de qualidade. É a base para a democratização da economia e o aprofundamento da democracia. Numa democracia, a escola não deve ser apenas o instrumento da família ou do governo. Deve ser a voz do futuro e reconhecer em cada criança um profeta. Num país como o nosso, grande, desigual e de regime federativo, o primeiro requisito prático para uma revolução no ensino é reconciliar a gestão das escolas pelos estados e os municípios com padrões nacionais de investimento e de qualidade. A qualidade do ensino que uma criança recebe não deve depender do acaso do lugar onde ela nasce. Para reconciliar gestão local com padrões nacionais, precisamos de 3 instrumentos. O primeiro é um sistema nacional de avaliação para descobrir o que funciona. E é nesta parte que já avançamos mais. O segundo é um mecanismo para redistribuir recursos e quadros de lugares mais ricos para lugares mais pobres. Nesta parte, começamos a avançar. E o terceiro instrumento
onde ainda não avançamos de todo, é um procedimento para socorrer e, se necessário, consertar uma rede escolar local que repetidamente caia abaixo do patamar mínimo de qualidade. Os 3 níveis da federação, município, estados, governo federal, se associariam em órgãos conjuntos para assumir, quando necessário, uma escola ou uma rede escolar que não funciona, delegá-la a gestores profissionais independentes, consertá-la e devolvê-la consertada. Mas tudo isto é apenas preliminar. A essência de um projeto de construção de ensino de qualidade é desenvolver no Brasil uma nova maneira de aprender e de ensinar. O nosso ensino, tradicionalmente, está vidrado em decoreba, em enciclopedismo raso. É como se fosse uma guerra contra nossos pendores. O Brasil é uma grande anarquia criadora e nós adotamos um ensino dogmático que privilegia a informação e castiga a imaginação, como se o seu objetivo fosse levar cada mente a ser um espelho da enciclopédia. É como se quiséssemos transformar jovens brasileiros do século XXI em crianças francesas do século XIX. Transformemos o espontaneísmo inculto do Brasil em flexibilidade preparada, dando não apenas braços e asas, mas também olhos ao nosso engenho, ao nosso improviso, à nossa capacidade criadora. A primeira característica desta nova maneira de aprender e de ensinar deve ser dar prioridade às capacitações sobre os conteúdos. E as capacitações mais importantes são as de análise e de síntese, numérica e verbal. Mas é claro que as capacitações não se adquirem num vazio de conteúdo. Com respeito ao conteúdo, e aí vem a segunda característica, preferir o aprofundamento seletivo à abrangência enciclopédica superficial. Em vez do raso, o profundo, quer dizer, um ensino orientado a temas, a projetos. A terceira característica desta maneira de ensinar e de aprender é que na organização social do ensino prefira a cooperação, o trabalho de equipe, aquilo que tradicionalmente prevalece em nossas salas de aula. A mistura do individualismo e do autoritarismo. O aluno calado, passivo, sentado lá na sua cadeira e o professor em cima ditando a aula. A cooperação é a grande maneira de avançar. É o que se faz na ciência avançada e é o que se deve fazer nas primeiras etapas do ensino básico. A quarta característica é a mais difícil de compreender, mas não é menos importante do que as outras. O ensino deve ser dialético. Isso significa
que cada matéria deve ser ensinada pelo menos 2 vezes, de 2 pontos de vista diferentes ou até antagônicos. É a única maneira de libertar a mente e de evitar que o aluno confunda as ideias dominantes com a natureza das coisas. O obstáculo preliminar para a construção desse tipo de ensino é a falta no país de uma vanguarda pedagógica. É um projeto que não pode ser construído por uma pequena curriola de políticos, burocratas e visionários. Ela precisa ser construída, esta educação, por milhares de professores e ativistas que sejam os seus coautores. Já existem no Brasil 1000 pontos de luz, experimentos arrojados em matéria de educação, até mesmo nos pontos mais remotos do país. E muitas vezes estes experimentalistas iluminados nem se conhecem uns aos outros. Esta é a matéria-prima para a transformação que preconizo. Uma transformação libertadora. Uma transformação que deixará a genialidade suprimida do Brasil falar. Se a próxima campanha eleitoral for igual às anteriores, a defesa do Brasil e a responsabilidade de nossas Forças Armadas não serão tema. Devem ser. Peço alguns minutos de sua atenção para conversar a respeito da defesa de nosso país. O Brasil é o mais pacífico de todas as grandes nações da história moderna. É o único desses países grandes que ascende sem imperar. Não tem, nunca teve e não terá aspirações de hegemonia. Mas esta nossa orientação para a paz não nos exime da responsabilidade de nos defender. Pelo contrário, aumenta nossa responsabilidade. Por 2 razões básicas. A primeira razão é que precisamos nos defender para poder dizer não. Para abrir um caminho no mundo, um caminho rebelde, um caminho que eventualmente resista aos interesses, às ideias e às ordens das grandes potências, precisamos ter escudo. A segunda razão é que vivemos num mundo em que os beligerantes estão armados até os dentes. Não nos interessa viver num mundo em que só os meigos estão desarmados. Que se armem. Um projeto de defesa do Brasil deve ter 3 grandes eixos. O primeiro eixo é a construção das nossas capacitações de defesa. Capacitações baseadas no ideário, que é a Estratégia Nacional de Defesa. Estas capacitações e este ideário precisam partir
de algumas realidades, as circunstâncias que definem a tarefa da defesa no Brasil. A primeira circunstância é a escassez de nossos recursos. Precisamente porque nossos recursos econômicos e até humanos são escassos, precisamos primar pela inteligência e pela audácia. A segunda circunstância é a vastidão do nosso país e de suas fronteiras. As Forças Armadas do Brasil não podem estar omnipresentes. A presença precisa necessariamente ser seletiva. A terceira circunstância é que nós não temos inimigos no mundo. Exatamente porque não pretendemos imperar, contamos com uma simpatia praticamente universal. E, portanto, é difícil organizar a estratégia de defesa no Brasil como ela frequentemente se organiza em outros países, em cima de hipóteses de emprego da força militar contra este ou aquele inimigo. A nossa doutrina militar precisa ser organizada com base em capacitações. Em capacitações sem hipótese de emprego definida. Qual é, então, o projeto de defesa nacional que responde adequadamente a essas circunstâncias? Seu primeiro elemento é o foco em monitoramento. Monitoramento a partir da terra e do espaço de tudo o que ocorre no território nacional e em nossas fronteiras. Daí a grande importância de desenvolver as nossas capacitações de visualização do país a partir do espaço. A segunda consequência é a importância da mobilidade. Já que as Forças Armadas não podem estar presentes em todo lugar, precisamos poder deslocar as nossas forças e, sobretudo, nossas reservas estratégicas mais qualificadas para qualquer lugar rapidamente. A terceira consequência é a importância da elasticidade. Em circunstâncias normais, precisamos de uma força relativamente reduzida, porém altamente qualificada. Mas se houver um conflito, em condições que não podemos prever hoje, precisamos poder rapidamente expandir essa força e, portanto, contar com uma grande reserva, uma reserva de jovens brasileiros que receberam treinamento militar elementar e que, em caso de necessidade, se possam converter em soldados na defesa do nosso país. Estes três imperativos, monitoramento, mobilidade e elasticidade, são acessórios de um quarto elemento ainda mais fundamental, a flexibilidade. Comparemos dois tipos de organização militar.
há a organização tradicional de comando e controle, em que há uma hierarquia muito rígida, em que o poder de iniciativa do praça é muito limitado no campo de operações. E há as forças irregulares, como as forças de ação estratégica rápidas de nosso exército, que têm qualificações superiores e cultura militar para reinventar o plano de combate no teatro de operações, sem perder as características de hierarquia, de coordenação e de movimento para frente, que são próprias e necessárias da organização militar. Qual é então o caminho do avanço? É que toda a força regular, pouco a pouco, ganhe as características da força irregular. Os seus atributos de flexibilidade radical, sem perder o poder de coordenação e de hierarquia e sem abdicar do imperativo de escala. É um compromisso que se manifesta com maior clareza com respeito à força terrestre, o exército. Todo o exército deve ser, pouco a pouco, reorganizado a partir do módulo de brigada, para ganhar essas características superiores, características de doutrina e de capacitação, apoiadas pelo instrumental tecnológico necessário. Mas os mesmos atributos devem ser também dominados com as suas características próprias pela Marinha de Guerra e pela Força Aérea. Este é o primeiro grande eixo do projeto de defesa de que precisamos. Já antecipado com clareza pela Estratégia Nacional de Defesa, transformada em lei em 2008. Mas este eixo central, a flexibilidade radical, o avanço na audácia e na inteligência e, portanto, nas capacitações operacionais, tem que ser complementado por dois outros eixos de um projeto de defesa nacional. O segundo eixo é a construção do complexo industrial da defesa. Em todo o mundo, a indústria de defesa é cadinho de vanguardismo tecnológico. E as tecnologias mais avançadas sempre têm uso dual, civil e militar. Assim também terá que ser para nós. Uma das deformações do nosso complexo tradicional de indústria de defesa tem sido justapor pesquisa avançada com produção rotineira. Não. A pesquisa avançada deve ser a retaguarda da produção vanguardista. E esta produção vanguardista precisa estar assentada simultaneamente nas unidades produtivas das próprias Forças Armadas
e na empresa privada. Mas uma empresa privada com características especialíssimas. Essas empresas privadas que complementariam a ação do Estado no complexo industrial da defesa precisam ter um regime jurídico especial que respeite suas características e responsabilidades. Um regime que, por exemplo, exima estas empresas das regras gerais de licitações. Mas em troca destas exceções, o Estado deve ter em cada uma dessas empresas vitais para o complexo industrial de defesa um poder, uma voz estratégica, uma participação, como, por exemplo, o chamado Golden Share, que permite ao Estado, ainda sendo acionista minoritário, vetar decisões da empresa privada e orientá-la para as responsabilidades da defesa nacional. Há 3 áreas em que esse vanguardismo tecnológico na defesa é especialmente importante: a cibernética, a espacial e a nuclear. E cada uma dessas 3 áreas é vital para o desenvolvimento da produção civil vanguardista no Brasil. Aproveitemos esta afinidade natural entre a vocação militar e a vocação civil do vanguardismo tecnológico e produtivo. A área nuclear apresenta problemas especiais. O Brasil renunciou 2 vezes ao uso militar da energia nuclear, por Constituição e por lei. Mas é vital que esta nossa decisão de abdicar dos armamentos nucleares jamais seja uma imposição de impotência tecnológica e científica, mas, ao contrário, uma decisão deliberada do país, sujeita a mudanças e circunstâncias no mundo. Daí a importância de desenvolver no país o uso pacífico da energia nuclear e até mesmo da propulsão nuclear, não do armamento nuclear, de instrumentos de nossas forças armadas, como é o caso da propulsão nuclear dos nossos submarinos. O primeiro eixo do projeto de defesa é, portanto, a cultura da flexibilidade radical. O segundo eixo é o desenvolvimento no complexo industrial da defesa do vanguardismo tecnológico e produtivo. O terceiro eixo é o estreitamento dos vínculos entre as Forças Armadas e a nação. A Estratégia Nacional de Defesa em 2008 rejeitou a proposta de profissionalizar as nossas Forças Armadas, como fizeram muitos países ricos no mundo. As nossas forças jamais devem ser uma parte da nação paga pelas outras
para defendê-las. As Forças Armadas do Brasil devem ser a própria nação em armas. A cidadania toda, em todas as classes sociais. Não, por exemplo, um exército de pobres pagos pelos ricos para sustentar o escudo da defesa. É verdade que não precisamos, em condições de paz, aproveitar todos os jovens brasileiros que seriam sujeitos ao serviço militar obrigatório. Os que forem eximidos do serviço militar obrigatório devem, segundo a proposta acolhida na Estratégia Nacional de Defesa, ficar sujeitos a um serviço social obrigatório. Devem receber treinamento militar básico para compor uma reserva que pode ser utilizada em condições de beligerância, aquele imperativo de elasticidade a que me referi antes. E cada um, de acordo com sua profissão, deve participar na juventude da construção do país. De preferência, numa região do país diferente da região de que se origina. Esta é uma das melhores maneiras de afirmar a coesão nacional e de fazer com que brasileiros de todas as classes se encontrem e descubram o país ainda em sua juventude. Não conseguimos ainda transformar este preceito legal em prática efetiva, mas está lá na lei, aguardando um governo com a disposição e a autoridade para executá-la. Esta é a Estratégia Nacional de Defesa de que o Brasil precisa. Subjacente a ela está um grande compromisso histórico que ainda não executamos no Brasil. Pela primeira vez, o Brasil teria uma política séria de defesa nacional. Política séria significa que os civis não tratariam os militares como um elemento potencialmente perigoso para ser aplacado, distribuindo a eles de vez em quando alguns dos equipamentos que pedem, mas sem ter qualquer interesse na construção real de nossa defesa. A contraparte a este compromisso dos civis com a defesa do Brasil, não com o aplacamento dos militares, é que os militares de fato aceitariam pela primeira vez a liderança civil e republicana da estratégia de defesa. Este é um grande imperativo da construção do Brasil. Tomara que a defesa vire tema do debate nacional e que cada um de nós abrace esta causa. Não é apenas para engrandecer o Brasil, é para engrandecer cada brasileiro. O crime atormenta o povo brasileiro e cria em todo o país um ambiente de medo. Medo é inimigo de mudança. Para que o povo brasileiro se possa voltar
para as grandes alternativas nacionais, precisamos liquidar este medo e destruir o reino do crime. Começa numa distinção fundamental entre dois tipos de crime e as respostas que cada tipo exige: o crime organizado e o crime comum. O grande defeito da discussão a respeito do crime no Brasil é a confusão entre esses dois tipos de crime e entre as respostas que cada tipo exige. Crime organizado surge no vazio criado pela ausência e pela fraqueza dos governos. Crime organizado é uma espécie de contra-Estado. Quando o Estado está fraco ou ausente, o crime organizado faz o seu negócio de tráfico de drogas, ou tráfico de armas, ou tráfico de gente, para aproveitar a omissão dos governos. E para se fundamentar, para criar base na sociedade, o crime organizado faz aquilo que o Estado deixou de fazer. Ele mesmo começa a organizar a sociedade, por exemplo, por meio de suas milícias, e a dar benefícios à população. A única resposta eficaz ao crime organizado é a contra-agressão pelos governos contra os criminosos. É policiamento maciço. A Polícia Militar dos Estados, a Polícia Federal e uma nova Guarda Nacional que nós teríamos de criar. Equipada com tecnologia de ponta e com aparato de inteligência e de contra-inteligência. É furar o bloqueio imposto por esse contra-Estado e destruí-lo. O crime comum é completamente diferente. O crime comum é, em primeiro lugar, o resultado da desorganização da sociedade em sua base. Muita gente pensa que crime comum é apenas resultado de pobreza e desigualdade. Mas há países mais pobres do que o Brasil e quase tão desiguais como a Índia, em que o nível de criminalidade comum é muito mais baixo do que é no Brasil. A razão é porque nesses países, na Índia, por exemplo, a sociedade está altamente organizada em sua base. Na Índia, por meio de organizações religiosas ou de casta. Nas nossas grandes cidades, encontramos uma população flutuante. A maioria das famílias desestruturadas, conduzidas por uma mãe solteira, enquanto que os homens se revezam como companheiros instáveis. A organização acontece só em pedaços. É muito desigual. Só podemos combater o crime comum organizando a sociedade na sua base. E um dos meios de começar uma dinâmica de organização seria contratar agentes comunitários de vigilância, que se responsabilizassem por
comunicar o que ocorre às polícias, mas ao mesmo tempo por organizar os seus vizinhos em cada bairro, em cada pequena cidade. Associações comunitárias provocadas ou conduzidas por vigilantes. Aqui se daria instrumental de comunicação. Acender as luzes, tornar tudo transparente, estimular o sentimento de responsabilidade de uns pelos outros. Este é o meio de fazer com que o crime comum desabe. E é um instrumento precioso para o país. A organização social na base não é apenas um instrumento para combater o crime. É um meio de empoderar a sociedade para tudo mais. Uma sociedade que se organiza, mesmo a partir do combate ao crime, é uma sociedade que se empodera. Portanto, no combate ao crime organizado, a presença policial maciça é o que tem de vir na frente, com ajuda, com apoio de uma sociedade que se organiza, é o pano de fundo. No combate ao crime comum é o oposto. O que tem de vir na frente é a organização da sociedade na sua base, com o apoio da polícia como pano de fundo. Compreender essa diferença de problemas e de políticas é o ponto de partida para uma revolução na nossa maneira de responder ao crime no Brasil. Desigualdade, tributação e gasto social no Brasil. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo contemporâneo. É natural que nos preocupemos em superar esta desigualdade extrema. Mas como? A tendência é imaginar que a economia de mercado, por sua própria natureza, gera desigualdades inevitavelmente e que estas desigualdades podem ser corrigidas depois, retrospectivamente, por meio da tributação e do gasto social. A verdade é que a tributação e o gasto social têm um papel meramente acessório no esforço de atenuar as desigualdades. Enuncio 3 princípios que devem orientar nosso pensamento e nossa ação com respeito à desigualdade e à sua correção no Brasil. O primeiro princípio é que tudo que tem a ver com a distribuição fundamental ou primária das vantagens, isto é, aquela distribuição que resulta do funcionamento das instituições econômicas existentes, tem primazia sobre a tentativa de corrigir a desigualdade depois, por meio da tributação progressiva e do gasto social redistribuidor. A correção retrospectiva é sempre limitada na sua eficácia. Se ela for radical, ela começa a desorganizar a economia, porque ela anula o efeito do funcionamento normal da economia de mercado e subverte os seus incentivos para investir, poupar e empregar.
as iniciativas estruturais, aquelas que mudam a distribuição fundamental ou primária da riqueza e da renda, é que tem prioridade. Um exemplo é tudo que tem a ver com a capacitação pela educação. No nosso país grande, desigual e federativo, afirmar que a qualidade do ensino que um jovem recebe não deve depender do acaso do lugar onde ele nasce. E, portanto, desenvolver uma série de mudanças institucionais que reconciliem a gestão local das escolas pelos estados e municípios com padrões nacionais de investimento e de qualidade. Outro exemplo é não permitir que a maioria de nossa força de trabalho seja jogada numa insegurança econômica radical. Metade dos trabalhadores brasileiros continuam na informalidade. E na economia formal, uma parte crescente estão em situações de trabalho precarizado, temporário ou terceirizado. A precarização e a informalidade são incompatíveis com uma dinâmica de qualificação do aparato produtivo no Brasil e de avanço rumo a uma economia do conhecimento. O segundo princípio é que a correção retrospectiva da desigualdade tem um papel importante e até indispensável, porém meramente acessório. E que neste papel, o que mais importa a curto prazo não é o perfil progressivo da tributação. É o nível agregado da receita pública e como se gasta. Explico por meio da elucidação de um enigma. Se compararmos os sistemas tributários dos países ricos do Atlântico Norte, constatamos que no papel o sistema tributário mais progressivo entre eles, o que parece fazer mais justiça, é o dos Estados Unidos, que dá um relevo especial para a tributação progressiva da renda individual. Os países europeus, as social-democracias europeias, muito mais igualitárias do que os Estados Unidos, organizam seus sistemas tributários com base na tributação indireta e regressiva do consumo, isto é, a tributação de transações, especialmente por meio do tributo mais neutro, que é o imposto sobre o valor agregado. Este imposto tira uma parte constante da transformação de cada insumo num produto ou serviço. Como explicar esse enigma que o sistema tributário aparentemente mais progressivo é o sistema adotado no país mais desigual? A explicação é que os europeus conseguem arrecadar mais, pelo menos 10% do PIB mais do que os Estados Unidos, e alcançam o efeito redistribuidor por meio do gasto social financiado por aquela arrecadação maior. Tudo que se perde de progressividade do lado da arrecadação ganha-se em dobro no lado do gasto. Um tributo neutro,
Um tributo que não mexe com os preços relativos e não desarranja os incentivos econômicos permite maximizar a receita, minimizando o trauma econômico e, com isso, financiando o investimento social nas pessoas e nas suas capacitações. O grande equívoco da social-democracia institucionalmente conservadora foi abandonar a pauta das mudanças estruturais. Mas o seu grande feito foi alcançar um nível alto de investimento nas pessoas e em suas capacitações, paradoxalmente financiado por uma tributação indireta e regressiva, isto é, aparentemente injusta, do consumo. Esta é a lição que deveríamos aprender da experiência social-democrata. Mas como fazer no Brasil? Teríamos muito caminho a andar para instituir no Brasil um imposto generalizado e neutro sobre o valor agregado como a base maior de nosso sistema tributário. Entre outras dificuldades, teríamos de organizar a repartição do produto deste imposto entre os Estados membros da Federação e o governo federal. Mas há um atalho que é muito interessante nas condições brasileiras. E este atalho, que tem limitações, mas ao mesmo tempo utilidades, é o imposto generalizado sobre as transações financeiras, como uma maneira a curto prazo de aproximar o efeito do IVA, do imposto sobre o valor agregado. 5 grandes bancos no Brasil dominam a economia brasileira e, por meio de seus computadores, temos como que uma radiografia de todo o processo de produção e circulação de bens e serviços no Brasil. Poderíamos desenhar um imposto generalizado sobre as transações financeiras como uma maneira de aproximar o efeito de um IVA, até que tenhamos, numa fase seguinte, condições práticas e políticas para organizar esta tributação do valor agregado dentro da federação. Aí sim, o Estado brasileiro poderá ser refinanciado com o mínimo de dano econômico. Aí chegamos ao terceiro princípio. O terceiro princípio é que, ao organizar o sistema de tributação e de gasto com base num imposto neutro sobre as transações financeiras a curto prazo e sobre a agregação de valor a médio prazo, não precisamos e não devemos abandonar a tentativa de usar a tributação de maneira redistribuidora para diminuir a injustiça no Brasil. Assim como o gasto social e a tributação é meramente acessório da mudança estrutural, assim também a tributação pode ganhar um viés progressivo e redistribuidor, desde que primeiro asseguremos a base de uma receita pública sólida, capaz de financiar o investimento do Estado brasileiro no povo brasileiro e nas suas capacitações. A tributação progressiva da receita
da renda e da riqueza. A tributação progressiva da renda e da riqueza tem dois alvos principais. O primeiro alvo é a hierarquia dos padrões de vida. E essa hierarquia é extrema no Brasil. Do alto luxo cosmopolita à miséria indescritível. A base dessa hierarquia dos padrões de vida é o que cada indivíduo gasta em si mesmo, no seu consumo individualizado e, portanto, em seu padrão de vida. A maneira mais direta, eficaz e transparente de alcançar, por meio da tributação, esta hierarquia de padrões de vida é por um imposto que incida em escala altamente progressiva sobre a diferença entre a renda total do indivíduo, os seus ganhos de trabalho e de capital e a sua poupança investida. Esta diferença é o que ele gasta em si mesmo e tira dos recursos da sociedade. A alíquota poderia ser muito progressiva. Na base da pirâmide, o indivíduo que ganha pouco não pagaria qualquer coisa, ao contrário, receberia. No meio da pirâmide, à medida que seu padrão de vida subisse, pagaria mais. E no topo da pirâmide, numa vida de luxo, a alíquota poderia ser muito maior do que 100%. Para cada real que ele gaste naquela vida de luxo, pagaria 3, 4 ou 5 ao Estado. Em geral, o que acontece no mundo é que os progressistas entendem a política como uma maneira de dourar a pílula do modelo econômico. Abandonam a pauta das mudanças estruturais e humanizam a ordem econômica existente. E quando tratam do gasto social e da tributação, prestam homenagens à tributação progressiva, sobretudo por meio do imposto de renda, como uma maneira de mostrar de que lado estão. Mas a verdade é que o imposto de renda é um instrumento rombudo e ineficaz para alcançar essa hierarquia de padrões de vida. No Brasil, como em todo o mundo, é basicamente um imposto sobre os salários da classe média. Rico não paga imposto de renda. Nem no Brasil, nem em qualquer lugar, praticamente. Daí a conveniência da substituição gradativa do imposto de renda por essa tributação progressiva sobre o consumo individualizado. Mas não é uma obra para agora. É uma tarefa de prazo médio. E agora, enquanto dependermos do imposto de renda individualizado, teríamos desejar de cuidar para suprimir a exceção escandalosa, que é a isenção dos lucros e dividendos. Enquanto precisarmos do imposto de renda, é a renda toda do indivíduo, incluindo seus gastos de capital, que devem ser tributados. O segundo alvo da tributação progressiva é o acúmulo do poder econômico. É o uso do capital acumulado, não para sustentar o consumo individual, mas para controlar as outras pessoas e influenciar o rumo da sociedade. É muito mais difícil, por meio da tributação, alcançar
este acúmulo de poder econômico do que atingir a hierarquia dos padrões de vida. Só as mudanças estruturais é que, de fato, domam o poder econômico. Mas há uma exceção. Há uma maneira parcial de alcançar, desejar o acúmulo de poder econômico. É a tributação das heranças e das doações, da transmissão hereditária da propriedade e de sua antecipação por doações dentro das famílias. Essencial no Brasil, como uma maneira de reproduzir geração após geração os privilégios de classe. Portanto, a prazo curto, deveríamos desejar instituir uma tributação pesada e progressiva sobre as heranças e doações. Aí estão os 3 princípios que podem e devem orientar as nossas ideias e as nossas iniciativas a respeito da desigualdade no Brasil. Primeiro, afirmar a primazia da mudança estrutural sobre a correção retrospectiva, seja por tributação ou por gasto social. Segundo, com respeito à tributação e ao gasto social, reconhecer que o que mais importa a curto prazo é o nível agregado da receita e como se gasta. E, portanto, reorganizar o nosso sistema tributário com base num imposto neutro, que maximize a receita, mas minimize o trauma econômico. A médio prazo, por um imposto sobre o valor agregado. E a curto prazo, por um imposto generalizado sobre as transações financeiras. E terceiro, admitir que a tributação pode sim ser usada para efeito redistribuidor, de forma acessória ou complementar, desde que reconheçamos o que devem ser os seus principais alvos: a hierarquia dos padrões de vida e o acúmulo do poder econômico. Na hierarquia dos padrões de vida, pela tributação do consumo individualizado a médio prazo e pela inclusão da tributação dos lucros e dividendos, os ganhos de capital, dentro do imposto de renda atual. E no acúmulo do poder econômico, a tributação das heranças e das doações. É complicado, intelectual e politicamente é. Mas não tão complicado que cada brasileiro não possa entender. Só a inteligência salva. A vitalidade brasileira precisa de clareza. Acendamos as luzes. Novo projeto de país. Este é o imperativo da hora no Brasil. Nossa estratégia de desenvolvimento acabou. No período histórico recente, foi uma espécie de nacional consumismo. A democratização do consumo popular, facultada pelo aumento da renda popular e financiada pela agricultura, pecuária e a mineração, a produção e exportação de commodities, produtos naturais pouco transformados. Acabou quando o preço dessas commodities desabou, mas na verdade sempre foi frágil e limitada em seu potencial.
Agora precisamos partir para outra. Uma estratégia de desenvolvimento que procure, ao mesmo tempo, qualificar a produção e democratizar as oportunidades econômicas e educativas. Uma estratégia que aborde os brasileiros não apenas como beneficiários a cooptar, mas como agentes a equipar. As grandes linhas dessa estratégia alternativa, deste produtivismo includente, capacitador e democratizante, são as seguintes. O primeiro eixo é a democratização de nossa economia, combinada com a qualificação do nosso aparato produtivo. E este primeiro eixo tem, então, 3 componentes principais. O primeiro é reindustrializar o Brasil. Mas não apenas naquele modelo antigo de São Paulo de meados do século passado. Reindustrializar o Brasil no rumo da nova economia do conhecimento. E trazer o agente econômico mais importante no nosso país, que é a multidão de pequenas e médias empresas, para mais perto da vanguarda produtiva. O segundo componente desse eixo econômico tem a ver com a relação entre o capital e o trabalho. Não podemos qualificar e democratizar a nossa economia se compactuarmos com um projeto que joga a maioria dos trabalhadores brasileiros na informalidade ou na precarização dentro da economia formal. É preciso construir regras que protejam, organizem e representem a maioria que hoje está na informalidade e na precarização. E o terceiro componente é construir um escudo fiscal e financeiro forte, um escudo para a rebeldia no projeto de desenvolvimento. Daí o imperativo do realismo fiscal. Isso significa sacrifício. E o sacrifício só se viabiliza e só se legitima se vier no bojo de um grande projeto de democratização de oportunidades e de capacitações. Um projeto que afirme a primazia dos interesses do trabalho e da produção sobre os interesses do rentismo financeiro. O segundo eixo desta alternativa nacional é uma mudança profunda em nosso ensino. E essa mudança tem 2 partes. Uma parte é a organização do federalismo cooperativo na educação brasileira. Reconciliar no nosso país, grande, desigual e federativo, a gestão local das escolas pelos estados e os municípios com padrões nacionais de investimento e de qualidade. A qualidade da educação que um jovem brasileiro recebe não deve depender do acaso do lugar onde ele nasce. A outra parte dessa mudança na educação é reconstruir a maneira de ensinar e de aprender no Brasil. Um ensino que rompa com o enciclopedismo raso e o decoreba, que privilegie as capacitações de análise e de síntese, e não a informação
passiva e morta, que busque dominar essas capacitações, subordinando a abrangência superficial no currículo ao aprofundamento seletivo, um ensino organizado em torno de temas e projetos, que rejeite aquela mistura de individualismo e autoritarismo que prevalece em nossas salas de aula e prefira a cooperação, o trabalho de equipe entre alunos e entre professores, e que aborde todo o conhecimento herdado dialeticamente por meio de pontos de vista contrastantes, a única maneira de libertar e empoderar a mente. O Brasil é uma grande anarquia criadora. Tratemos de transformar nosso espontaneísmo inculto em flexibilidade preparada. O terceiro eixo desta transformação é traduzir este novo projeto nacional de desenvolvimento em soluções para as grandes regiões do país. Um novo paradigma de política regional. É só na política regional que o projeto de nação toca o chão da realidade. Um modelo de política regional que seja para todas as regiões do país, não apenas para as áreas mais pobres. Que procure vir ao encontro das vanguardas emergentes e das vantagens comparativas novas ou acessíveis em cada região, para construir no país uma dialética de vanguardismos. E uma política regional que, em vez de ser imposta de cima para baixo pelo governo federal, seja concebida e organizada de baixo para cima pelas próprias regiões, em parceria com o governo central. O quarto eixo é a construção do Estado brasileiro. Há uma polêmica contra o Estado, como se a destruturação do Estado nos permitisse reorientar o nosso caminho e equipar os brasileiros. A verdade é que o Estado necessário para a implementação desta alternativa ainda não existe no Brasil. Há 3 agendas do Estado a construir simultaneamente, cada uma associada a um século diferente. Há uma agenda do século XIX inacabada no Brasil, de organização das carreiras de Estado, profissionais e meritocráticas, para substituir a grande maioria dos cargos discricionários de nomeação política. Há uma agenda do século XX de eficiência administrativa, a ser cobrado dentro do Estado e fora do Estado pela própria sociedade civil. E há uma agenda do século XXI de experimentalismo na atuação do Estado. Só poderemos descobrir o caminho caminhando. E daí a necessidade de experimentar. Este experimentalismo tem 2 formas principais dentro da nossa realidade atual. Uma é a organização da cooperação federativa. A solução de quase todos os nossos problemas passa pelo federalismo cooperativo, vertical, entre os 3 níveis da federação,
e horizontal entre os estados e os municípios. E o outro exemplo maior de experimentalismo no funcionamento do Estado tem a ver com a provisão dos serviços públicos, de todos os serviços públicos, a começar pelos serviços de saúde e de educação. O Estado tem que assegurar aos cidadãos um mínimo universal, é o chão. E, ao mesmo tempo, o Estado tem que desenvolver os serviços mais complexos e custosos do futuro, é o teto. Mas na vasta zona intermediária entre o chão e o teto, o Estado pode e deve convocar, preparar, financiar, ajudar a sociedade civil independente para que ela participe, junto com ele, Estado, na provisão competitiva e experimental dos serviços públicos, por meio de cooperativas de profissionais ou de instrumentos existentes no nosso direito, como as organizações sociais. Não é a privatização dos serviços públicos a favor de empresas com objetivos de lucro. É a mobilização da sociedade civil independente para participar, junto com o Estado, da construção dos brasileiros. O quinto eixo é a organização no Brasil de uma democracia mudancista, de alta energia, que não precise das crises para permitir as mudanças. Uma democracia que eleve a temperatura da política, isto é, o nível de engajamento popular organizado na vida pública, pelo financiamento público da atividade política, pelo acesso amplo aos meios de comunicação em massa e pela mudança dos regimes eleitorais. Inovações institucionais que acelerem o passo da política, permitindo, por exemplo, tanto ao Congresso como ao presidente convocar eleições antecipadas quando há um impasse, ou organizar referendos e plebiscitos que chamem o povo brasileiro para opinar a respeito de seu futuro. E inovações institucionais que aproveitem o potencial experimentalista do regime federativo, permitindo a partes do Brasil divergir das soluções predominantes na nação e construir contramodelos do nosso futuro nacional. Agora nós temos a oportunidade preciosa para uma inflexão em nossa vida nacional. O nosso maior atributo no Brasil é vitalidade. Uma vitalidade assombrosa, mas também anárquica e quase cega. A nossa tragédia histórica tem sido negar à maioria dos nossos concidadãos os meios para ter uma vida maior. Agora é a oportunidade histórica. A base social para esta alternativa de país já existe. O fenômeno social mais importante ocorrido no nosso país nas últimas décadas é o surgimento, ao lado da classe média tradicional, de uma segunda classe média, mestiça, morena, uma pequena burguesia empreendedora que vem debaixo de milhões de brasileiros que lutam para abrir e manter pequenos negócios e que abraçam uma cultura de autoajuda e iniciativa. Atrás deles, há milhões de trabalhadores
ainda pobres, que mantêm 2 ou 3 empregos e já assimilaram esta cultura de iniciativa e autoajuda. A maioria do país tem os olhos vidrados na vanguarda de emergentes. E a Revolução Brasileira hoje é o Estado usar seus poderes e recursos para abrir o caminho dessa maioria e permitir que ela siga o exemplo dos emergentes. Falta agora, ou até agora faltou, apenas o instrumento político para essa transformação. E surgiu esse instrumento político. É a candidatura presidencial de Ciro Gomes. A eleição dele à presidência da República em outubro deste ano representa a nossa melhor chance para traduzir esta alternativa libertadora em realidade. Agora, agora, agora. Quem é o progressista? Quem é de esquerda ou de centro-esquerda? É aquele que se compromete com um objetivo e com um método. O objetivo é o engrandecimento dos homens e das mulheres comuns. A elevação de suas vidas a um plano mais alto, de abrangência, capacitação e intensidade. Para engrandecê-los, é preciso lutar contra a desigualdade. A desigualdade extrema, a pequena as suas vítimas e também os seus aproveitadores. Mas a luta contra a desigualdade deve ser entendida como apenas acessória ao objetivo maior do engrandecimento. A grandeza é a ideia central da política. O que distingue o progressista é que ele quer uma grandeza compartilhada, para que todos se engrandeçam juntos. Ele não quer a grandeza na forma da subjugação de uns por outros. Se o engrandecimento é o objetivo, o meio, o método, a prática, é a mudança estrutural. A inovação nas instituições econômicas e políticas, que determinam as chances de cada um para ascender e tornar-se maior. As instituições que formam as rotinas de uma sociedade e que representam o seu destino. O pensamento transformador e a prática transformadora são um antidestino. Mas não é esta a ideia que hoje predomina no mundo do que significa ser progressista ou de esquerda. A ideia predominante hoje é paradoxal. Ela diz que o objetivo do progressista ou do militante de esquerda ou de centro-esquerda é promover a igualdade. Mas, ao mesmo tempo, ela é conservadora ou cética ou agnóstica na maneira de entender as instituições estabelecidas. Ela aceita a organização
institucional das sociedades contemporâneas como o horizonte mais ou menos insuperável, dentro do qual se deve procurar diminuir a desigualdade. O que significa esta justaposição de fé igualitária com conservadorismo institucional? O seu resíduo pragmático é organizar a política e o pensamento de esquerda em torno de uma prática de humanização da ordem existente. Já que não conseguimos reimaginá-la e reconstruí-la, tratemos de humanizá-la. E a maneira de humanizá-la é atenuar as desigualdades por meio da tributação progressiva da renda e da riqueza de um lado e do gasto redistribuidor, o gasto social redistribuidor de outro lado. É a humanização do inevitável. O progressista aparece no palco da história como aquele que dá uma cara mais doce ao projeto de seu adversário conservador. Quem domina a agenda do futuro da sociedade é sempre aquela força que encarna de maneira mais vigorosa a causa da energia, da construção, do dinamismo, da criação. Nunca aquele que procura apenas humanizar o que as forças criadoras construíram. Os progressistas contemporâneos subordinam o impulso transformador ao impulso piedoso. Esta é uma abdicação, o reconhecimento de uma derrota. É uma diminuição das ambições do pensamento progressista e de esquerda, que até a segunda metade do século XX sempre se pautou pelo objetivo maior do engrandecimento compartilhado e pelo método da transformação estrutural, alcançada por meio de mudança nas instituições. Agora, em nossa circunstância histórica, nós não podemos mais nos submeter aos dogmatismos institucionais daqueles liberais ou socialistas do século XIX. E temos, portanto, uma tarefa que não tem precedente histórico: organizar a mudança estrutural sem nos submeter ao dogmatismo estrutural. Agora, vamos traduzir tudo isto na nossa realidade brasileira. No Brasil hoje existem muitos partidos políticos, mas a rigor, na política brasileira, praticamente só uma ideia. É a ideia do social. Quase todos fingem ser social-liberais ou social-democratas. O que é este social de que tanto falam? É o açúcar da humanização. É o açúcar com que se pretende dourar a pílula do modelo econômico. Mas o povo brasileiro não quer açúcar. Aceita açúcar se faltar outra coisa. Mas o que quer verdadeiramente é instrumento e oportunidade para construir, para inovar, para criar, para ter uma vida maior.
E para atender a esta aspiração de engrandecimento, é preciso abordar os brasileiros não como beneficiários a cooptar, mas como agentes a equipar. Temos agora uma oportunidade histórica para esta mudança de objetivo e de método. A estratégia de desenvolvimento do Brasil, construída nas últimas décadas, acabou. Foi a democratização da economia pelo lado da demanda ou do consumo, financiada pela produção e exportação de commodities, de produtos naturais pouco transformados pela inteligência humana. Mais uma aposta na longa série de apostas em nossa história nacional, na riqueza fácil da natureza, em vez da riqueza difícil da inteligência. Mas só a inteligência salva. Agora, a nação precisa de outra estratégia de desenvolvimento. Uma estratégia que democratize nossa economia e nossa sociedade do lado da oferta, da produção e das capacitações. E, portanto, uma estratégia que qualifique e, ao mesmo tempo, democratize a produção no Brasil. A sua contraparte indispensável é uma revolução no ensino e um aprofundamento na democracia brasileira. Uma transformação que levante o Brasil e que dispense o açúcar em favor do equipamento, da oportunidade, da capacitação, da grandeza compartilhada. Quanto tempo?